nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus amados e amadas, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Eu trago aqui também uma saudação da minha esposa, irmã Dora. Ela não me acompanhou desta feita. Nós resolvemos fazer a bobagem de tomar a 4ª dose da vacina. E ela derrubou nós dois. E eu vim aqui só a misericórdia, mas estou aqui para adorar o Senhor. E a mulher é o vaso mais frágil, né? 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. E nós sugerimos que ela ficasse em casa, mas ela manda a paz do Senhor para todos os amados irmãos e irmãs. Estou feliz e de maneira redobrada, honrado pela oportunidade que Deus me concede de ver a igreja perfilada para ouvir a voz de Deus e ouvir a palavra de Deus. Eu não vim aqui falar de mim mesmo, eu vim aqui falar do meu Deus e das coisas do meu Deus. Estou feliz também de ver tantos obreiros, alguns sendo consagrados, porque foram chamados. E quando cheguei aqui, eu não sabia que haveria consagração de obreiros, eu julguei que era somente uma santa ceia. Mas o Senhor me deu um texto. E eu gostaria de compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor nos concedeu. Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Carta aos Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Santo Deus e Pai, eis aí a Tua palavra, Senhor, lida. Agora, Pai, edifica, consola, conforta, exorta a Tua igreja, o Teu povo, por intermédio da Tua palavra. Tira de mim a vaidade, a soberba, a arrogância, Senhor, que a Tua palavra possa produzir, porque Tu conheces a necessidade do Teu povo. É pelo nome de Jesus que eu te oro, e pelo nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Meus amados, todos nós sentimos o chamado do nosso Deus, cada um de uma maneira, mas Deus, Ele quando chama, antes de entregar o propósito para o qual Ele chamou, Ele separa. Alguns que não são separados, se dizem chamados por Deus, mas não são, porque quando Deus chama, Ele separa, Ele santifica, Ele justifica e finalmente um dia Ele vai glorificar, quando Ele nos levar para a glória. E eu queria trazer aqui alguns exemplos de homens que Deus chamou no passado. E eu vou voltar aqui pelo menos 4.000 anos. Havia na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, uma terra onde dantes havia existido o Jardim do Éden, onde dantes havia sido erigida uma torre que nós conhecemos como Babel, não é? Onde posteriormente veio a ser a Babilônia. Havia ali um povo que tinha sido separado por Deus naquele lugar, a descendência de Sem, a quem Deus escolheu dos filhos de Noé, porque Deus sempre escolhe, viu, irmãos? E Deus escolhe segundo a sua presciência. Deus não faz acepção de pessoas. Ele conhece o que eu vou fazer amanhã e eu não sei nem onde eu vou estar amanhã. Então havia uma família da descendência de Sem, em Ur dos Caldeus, mas uma família que tinha sido chamada, mas resolveu se misturar. E aquela família estava misturada com os povos da terra. Estava praticando a idolatria, estava prevaricando, e de repente
Deus resolveu escolher um homem ali daquela família, da descendência de Sem. Mas quando Deus escolhe, antes de colocar em suas mãos aquilo para o qual Ele chamou, Ele separa. Aí Deus chamou Abraão, capítulo 12 do Gênesis, versos 1, 2 e 3. E Ele começou dando uma ordem, e essa ordem todos nós, obreiros do Senhor, recebemos. Sai! Quer fazer a obra de Deus? Quer ser obreiro do Senhor? Sai! Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção, e eu vou abençoar quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Mas quer receber a bênção de Deus? Sai! Sai do meio deles, que eu te chamei, diz o Senhor. Deus chama, Deus consagra, Deus prepara, mas antes Ele separa. Meus amados, e Abraão, eu quero falar também de outras figuras que foram chamadas por Deus. E Abraão resolveu obedecer ao Senhor. E seu pai também saiu daquela terra e se dirigiu para uma terra chamada Harã. Depois passou a ser chamada Padã Harã, de onde Jacó foi buscar as suas mulheres, não é? De onde foi se buscar mulher para Isaac. E quando morreu Terá, pai de Abraão, aí ele resolveu se dirigir para a terra que o Senhor tinha dito que naquela terra ia ele abençoar. Mas Abraão atrasou a bênção de Deus, porque ele saiu da Mesopotâmia, mas ele levou um pedaço da Mesopotâmia com ele. Tem uma porção de crente fazendo isso, viu, queridos? Ele sai do mundo e quer levar um pedaço da porcaria do mundo com ele. Esse pedaço eu tenho que deixar na Mesopotâmia, porque eu tenho um chamado de Deus. Mas ele levou o tal de Ló, porque o tal de Ló era tão importante para ele, né? Às vezes tem uma porcaria que é importante para nós. Joga essa porcaria fora, que Deus quer te abençoar. Ele quer que através de ti as famílias da terra sejam abençoadas. Porque Abraão já morreu. Já fazem 4.000 anos, mas o Deus de Abraão continua vivo e Ele é o mesmo. Meus amados, e Abraão só sentiu verdadeiramente o chamado de Deus quando ele mandou o tal de Ló embora. Aconteceu tudo quanto é ruim. Ele foi passear no Egito. Eu não sei o que crente quer no Egito. Do Egito, ele trouxe uma desgraça chamada Agar, que amaldiçoou a sua família e a sua casa. Mas só que Deus tinha chamado. E Abraão pode ser infiel, mas o Deus de Abraão continua fiel. Meus amados, e quando Ele chama, Ele traz. Ou traz inteiro, ou traz só os pedaços, mas traz. Porque ninguém pode com o propósito do Deus de Abraão. Como é que eu posso resistir a quem é mais forte do que eu? Ele me chama, eu digo não vou. Ele me chama, eu digo não vou. Faz uma experiência. Amarra uma corrente na tua cintura. Amarra a ponta da corrente num trator. E te agarra num poste. E o trator começa a puxar e tu diz, não vai. Para tu ver se tu não vai só os pedaços. Mas vai. Agora se você quiser ir inteiro, é bem fácil, é só soltar. Deixa Deus te levar.
Meus amados, aí quando Abraão entendeu todas as desgraças que aconteceu na vida dele, aí ele fez o que nós precisamos fazer, viu, irmão? Ele olhou para Ló, aquele pedaço que tinha vindo com ele lá da Mesopotâmia, não era para ter vindo, e ele disse: aparta-te de mim. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não estou falando de política, não, estou falando de Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E maldito é o homem que confia no homem. Bem-aventurado é o varão que coloca a sua confiança no Senhor. Você quer receber a bênção de Abraão? Olha para o Ló que tu trouxe de lá e diz assim: vai embora, miserável! Sai de mim! E o Deus de Abraão está aqui para te abençoar e para me abençoar. Meus amados, e Abraão saído de Harã, ele já tinha 85 anos de idade, e Deus tinha prometido a ele, através de Sara: eu vou trazer uma grande nação, e vou fazer de ti um povo poderoso, que nunca vai passar. Mas Abraão já esperara 10 anos, e nada. E ele olhou para o Senhor dentro de uma tenda à meia-noite e disse: Senhor, tu não tem me dado descendência, eu já estou para morrer. E o que será de mim? A minha fortuna, o que eu adquiri, vai ficar para o meu servo Eliezer. Meus amados, ele tinha 85 anos. E ele dizia que estava para morrer. Eu não sei se você lembra com quantos anos Abraão morreu. Com 85 anos ele dizia: Senhor, eu já estou indo, porque eu já estou velho. Sabe quantos anos ele viveu? 175 anos. Ele estava só na metade. Porque enquanto o propósito de Deus não cumprisse na vida do homem, ele não morre. Agora o propósito de Deus se cumpre na tua vida, mas você vem inteiro ou todo espedaçado, mas vem. Se Deus chamou, solta o poste, porque Ele é mais forte do que você. Aí o Senhor disse a Abraão: salta fora dessa tenda. A tenda estava claro, é lógico que tinha as luminárias lá dentro da tenda, mas do lado de fora era o deserto, estava tudo escuro ali no deserto da Palestina, e Abraão saiu sem enxergar nada, nem à direita, nem à esquerda, nem a retaguarda, nem adiante dele, porque ele estava olhando para o lado errado. Tem crente olhando para o lado errado, buscando o socorro dos seus lados. Quando esta palavra confirma: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para cima, Abraão. E ele olhou para cima, e o Senhor deu uma ordem interessante a ele. Meus amados, eu vou fazer uma parte aqui. A minha esposa, ela diz, e ela está certa: homem parece que tem 13 braços. Onde ele bate nas coisas, ele derruba. Quando eu estou num restaurante com ela, ela todo tempo me vigiando, porque ela sabe que eu vou derrubar o suco, vou derramar a carne em cima da... Eu queria pedir um obreiro que colocasse água aqui nesse copo, senão eu vou fazer uma tragédia. Meus amados, eu olhei para o copo estava seco. Eu olhei para o copo estava seco. Aí eu tive temor de colocar água. Meus amados, aí Abraão olhou para cima e ele foi inventar de contar. Como é que você pode contar?
Você já tentou contar as estrelas? Principalmente quando você está assim no sertão, no lugar onde não tem luz artificial e não tem lua. Eu não sei se você já viu aquele lençol branco, é a glória do nosso Deus. Você já tentou contar? Você quer se aposentar pelo INSS como doido, bem ligeirinho, é só contar. Faz logo assim nos olhos. Aí quando ele perturbado percebeu que ele não ia conseguir, os professores das escolas seculares, eles dizem que o número de estrelas é infinito. É mentira do cão, irmão, tem fim. E a palavra de Deus diz que tem fim. Só tem uma coisa que não tem fim. É o Deus de Abraão. Eu já vi gente dizer que Deus criou o mundo para Deus morar nele. O mundo não cabe Deus não, irmão. É o mundo que mora dentro de Deus. Está escrito: eu conheço cada estrela pelo nome e conto todas elas de uma por uma. E se ele conta de uma por uma, é porque tem fim. Muito bem. Aí quando Abraão percebeu que não podia contar, ele disse: assim será a tua descendência, como as estrelas do céu, que ninguém pode contar. Mas era só um velho e uma velha estéril, que já tinha passado pela menopausa. De onde é que vai tirar alguma coisa daquilo? Irmãos, quando Deus quer tirar água, Ele não tira dos mananciais não, Ele tira da pedra. Quando Deus quer entrar num lugar, Ele não entra pela porta não, Ele entra pela parede. Meus irmãos, e o tempo não permite eu seguir demais nessa história, mas Abraão gerou um filho, Isaac. Mas o filho Isaac precisava ser separado, irmão, porque se não for separado, não pode compartilhar das bênçãos de Deus. E Abraão sabia disso. E Abraão disse ao seu servo Eliezer: vai a Padã Arã, a terra da minha família, e não permite que o meu filho case com uma mulher das cananeias. E Eliezer foi e trouxe uma mulher para Isaac. Meus irmãos, era só Isaac. E Isaac já tinha mais de 40 anos, 45 anos, quando casou com Rebeca. E eles tiveram só 2 filhos, porque Rebeca era estéril, e eles aguardavam, parece que Deus tira da estéril mesmo. E eles aguardavam, aí de repente veio 2, Esaú e Jacó, mas Esaú era o primeiro. E o primeiro na sociedade patriarcal era o detentor de todas as bênçãos. Ora, mas o homem, na sua sociedade patriarcal, escolheu Esaú. Mas Deus escolheu Jacó. Você lembra do texto que eu li? Aquele que Deus chamou, Ele predestinou. Muito bem. Então você vai dizer: o pastor aqui é calvinista. Sou calvinista não, irmãos. Deus predestina na sua onisciência. Está escrito lá na carta aos Efésios. Deus conhece o meu futuro, conhece o meu coração, conhece a minha alma, conhece o meu ser. O nosso Deus conhecia Jacó antes dele nascer. E o nosso Deus conhecia a maldade de Esaú antes dele nascer. Uma das primeiras coisas que o homem mostra a sua maldade é quando ele desonra e desobedece o pai e a mãe. E foi o que Esaú fez. Quando ele percebeu que as mulheres cananeias, as mulheres midianitas, elas eram uma tristeza para a vida de seu pai e da sua mãe, aí ele resolveu casar com elas. Quando ele percebeu que ele precisava das coisas que estão ao redor dele, aí ele vendeu a bênção de Deus por um prato de feijão.
Deixa eu corrigir, não tinha feijão. Mas também no Brasil não tem lentilha. Então eu tenho que dizer, é feijão, que eu sou nordestino da gema. E eu traduzi o hebraico para o nordestino. Então ele vendeu a bênção de Deus por um prato de feijão. Meus amados, quando ele nasceu, Deus já sabia que ele só olhava para as coisas desta terra, como tem um bocado de crente desmantelado, só olhando para as coisas dessa terra. E esquecendo que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu, onde nós aguardamos a bem-aventurada esperança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aguardar Jesus não é só cantar que está aguardando Jesus, não. Aguardar Jesus é se separar do mundo e vigiar. Tem uns que estão vigiando a mulher dos outros. Aí Deus escolheu Jacó. Irmãos, aí o negócio foi aumentando. Jacó teve 12. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azé, José, Benjamim. Eu esqueci a menina. Parece que mulher não tem valor na sociedade, né, irmãos? Mas para mim tem, irmão. A minha mãe era mulher, a minha mulher é mulher e minhas filhas são mulher. Muito bem, eram 13. Mas como a sociedade patriarcal contabilizava somente os do sexo masculino, aqueles 12 começaram a gerar uma nação e foram se multiplicando e crescendo. Parece que Deus tinha dito a Abraão: eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu, que ninguém pode contar. E Jacó teve um dos filhos chamado Levi, que eu declinei aqui. E Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate, Merari. Assim como Deus escolheu, vocês vão ser consagrados, não é? Não sei qual é o ministério que vocês vão ser consagrados, mas independente deles, é honra para o Senhor. Deus consagrou Coate, filho de Levi, para separar para um ministério, porque ele conhecia Moisés e Arão antes deles nascerem. É por isso que Deus predestinou, porque ele conhece antes de nascer. Aí Coate gerou um homem chamado Arão. Arão teve 3 filhos. E para não desonrar as mulheres, a mais velha era mulher, Miriam. Aí depois ele gerou Arão. Aí depois ele gerou Moisés. Tudo no Egito. E Moisés viveu 40 anos no Egito, queridos, sendo preparado para ser rei do Egito. E não precisava nem de urna eletrônica, nem de urna de papel. Ele ia ser rei. O rei do Egito era o homem mais importante da terra, muito maior do que o homem máximo do Brasil, muito maior do que o presidente dos Estados Unidos. O rei do Egito era o dono do mundo, porque o Egito dominou o mundo inteiro, dominou a Filístia, dominou Midian, dominou toda aquela terra de Israel, que Israel depois, posteriormente, ocupou os cananeus, os heveus, os heteus, os jebuseus, os amorreus e um bocado de eus. É bom que rima tudo, dá até uma música. Uma música daquele povo desgraçado e miserável. E o pior é que a gente tem uns amorreus no nosso meio, viu, irmãos? E não dá para jogar fora não, mas um dia Jesus joga fora. Os pastores têm que aguentar os amorreus, mas Jesus não. Moisés ia ser o dono da terra. Tem um cargo maior do que esse? Tem, irmão? Tem. Aí com 40 anos de idade, ele estava pronto para ser o dono da terra. Ele aprendeu as artes egípcias, ele aprendeu a
a engenharia egípcia, a medicina egípcia, que era uma das mais avançadas, e até hoje o Egito fez coisa que o cientista hoje não consegue descobrir como eles fizeram. E Moisés estava pronto. Aí ele teve que fugir do Egito só com a roupa do corpo, sem ter nem o que comer. Porque Deus não nos chamou para o Egito. Deus nos chamou para o deserto. E é no deserto que Ele abençoa o crente. É no deserto que Ele rasga o mar no meio. É no deserto que Ele nos cobre com a coluna de nuvem durante a noite, e com a coluna de fogo durante a noite, e com a coluna de nuvem durante o dia. É no deserto que Ele faz a pedra vomitar água. É no deserto que Ele faz chover pão. Você quer a bênção do Deus de Moisés? Sai do Egito e vai para o deserto. Aí Moisés, meus irmãos, deixou de ser rei do Egito, foi cuidar de bode, de cabra e de ovelha. E o pior, irmão, não era nem dele os bodes, era do sogro, que era midianita, Jetro. Passou 40 anos, 40 no Egito para ser rei. 40 anos ele achando que era alguém. Aí Deus levou ele 40 anos para cuidar de bode, para ele perceber que ele não era ninguém. Tem uns crentes assim meio inchados, né? Porque Deus deu alguma coisa a ele. Cuidar para não inchar demais que explode. Glória ao Deus de Moisés! E que o homem continue pó. Meus irmãos, com 80 anos de idade ele subiu o monte Horebe. Aí ele viu uma chama se levantar. Ele sabia que o glorioso estava lá dentro. Só que ele não estava pronto para receber as coisas do glorioso. É preciso ter cuidado, porque quando Deus chama, Ele separa. Do mesmo jeito que Deus separou Abraão. Moisés não estava pronto para falar com Deus e Deus mandou ele se afastar. O que estava errado com Moisés? Será que ele estava com catinga de bode? Devia estar, não é, irmão? Apacentando o bode. Tinha um negócio errado com ele, uma porcaria de uma chinela. Ei, irmãos, de onde vocês acham que Moisés trouxe a desgraça daquela chinela? O infeliz sai do Egito, vai para o chamado de Deus e quer trazer as porcarias do Egito com ele. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu está é santo. Ele tirou a sandália dos pés e perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E eu te levantei, te tirei do Egito e te trouxe para esse deserto, para te preparar, para que tu volte lá para o Egito e vai dizer a Faraó que liberte o meu povo, porque eu estou mandando. É o fraco, né, irmãos? Olha o que é que Deus faz com o crente. Ele tira o crente do Egito, prepara o crente no deserto, faz o crente jogar todas as práticas mundanas do Egito fora. Aí depois ele diz assim: agora volta lá no Egito e vai anunciar no Egito que só o Senhor é Deus. Agora, não volta para pregar no Egito com a chinela velha não, que você vai voltar todo quebrado. Meus irmãos, e eu preciso correr, porque eu preciso chegar onde queria. E o tempo passou. E Moisés tirou aquele povo. E Josué entrou na terra prometida. E Deus escolheu uma prostituta para preparar o caminho. Parece que os crentes não pregavam, aí ele escolhe uma prostituta e santifica. Ele pode das pedras retirar glórias a Deus. Aí escolheu uma prostituta que colocou uma fita escarlata. E aquela prostituta, ela
virou santa porque ela reconheceu que o Senhor é Deus. E aquele que o Senhor chama, como nós lemos aqui, Ele santifica. Meus amados, Raabe estava na prostituição e Deus já tinha escolhido ela, porque Deus conhecia o coração dela e o futuro dela. Só que Ele separou ela dos cananeus, viu, irmão? Não fica com os cananeus, não. É porque a prostituta Deus chama e te separa dos cananeus. E tem muito crente no nosso meio que Deus não chamou e veio para o nosso meio e nunca se separou dos cananeus. Mas um dia Deus vai arrancar. Ou se converte ou Deus arranca. E a tal da Raabe, para a gente adiantar, e eu vou levar mais 5 minutos, que eu sei que vai ter ceia e vai ter consagração, e eu vou correr aqui uns 1.500 anos. A tal da Raabe casou com um tal de, como é, irmã? Salma, ou Salmão, não é? Eu não disse que ia transferir tudo para o nordestino, é Salmão mesmo. Aí ela casou com Salmão, ou Salmão. Aí eles tiveram só um filho. Um tal de Boaz. Que casou com uma mulher amaldiçoada lá de Moabe. Que Deus escolheu. Parece que entre os evangélicos não tinha crente, Deus vai buscar lá em Moabe. É cheio de evangélico, mas crente é bem pouquinho. E crente não é quem acredita não, viu, irmão? Crente é quem obedece. Porque o diabo acredita que treme. E não é crente. Aí ela casou, ela teve um filho chamado Boaz que casou com Ruth. Aí o Boaz e a Ruth, que era uma moabita, eles tiveram um tal de Obed. E Obed teve um tal de Jessé. Olha o que é que Deus predestina, lá de Abraão. E Jessé teve um tal de Davi. Jessé tinha 8 filhos. Era 7 desmantelados e um homem de Deus. Começando por Abinadab, por Gesso e toda aquela desgraça que estava lá. Meus irmãos, e de Davi vieram os reis de Israel. Eu vou esquecer Saul, porque Saul é a escolha do povo, e Deus escolheu Saul para punir o povo. E Deus muitas vezes levanta um dirigente, Deus muitas vezes levanta um rei para punir o povo desmantelado. Foi Deus que levantou Nabucodonosor, e Nabucodonosor era macumbeiro. E ele levantou Nabucodonosor para mandar matar os pastores de Israel. Aí Davi gerou Salomão. Salomão foi um bocado de besteira, casou com 1000 mulheres. Nunca vi um homem com 1000 mulheres. 1000 sogras. É engraçado, mas o miserável sofreu, viu? Aí Davi gerou Salomão. Aí vieram os reis de Israel, porque Deus tinha dito a Davi: nunca faltará um varão da tua descendência que se assente no trono de Israel. Aí Davi gerou Salomão, que gerou Roboão, que gerou Abias, que gerou Asa, que gerou Josafá, que gerou Jeroão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acais, Manassés, Amon, Josias, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias. Aí Deus levantou Nabucodonosor, o povo se desmantelou. Aí acabaram-se as pessoas para se sentar no trono de Israel, da descendência de Davi. Porque nunca mais veio um descendente de Davi para se sentar no trono de Israel. Assim diz o diabo, mas é mentira. Ainda tem um descendente de Davi assentado no trono de Israel. E nunca vai passar esse trono. Depois
Depois de Zedequias, descendente de Davi, vieram 14 gerações, incluindo Zorobabel. E 14 gerações depois de Zorobabel, apareceu um tal de José e uma tal de Maria, filho de Davi, filho de Raabe, filho de Ruth. E nasceu um tal de Jesus. Meus irmãos, ele era bem fraquinho. Ele era tão fraquinho, irmão, que ele não tinha onde cair vivo nem onde cair morto. Ele não tinha onde cair morto, porque quando ele morreu, a família era tão pobre que não tinha uma sepultura para enterrar ele. Foi preciso um senador romano chamado José, que era da cidade de Arimateia, emprestar uma sepultura para ele. Ele não precisava de sepultura não, irmãos. Ele ia passar só um fim de semana. Dê glória a Ele! Meus irmãos, ele era tão fraco que ele não tinha onde cair vivo, porque quando ele nasceu no meio das fezes dos animais e do vômito. O pessoal prepara um presépio bem bonitinho, bem limpinho, esquece de botar os vômitos e as fezes, onde ele estava. Ele estava numa manjedoura. Manjedoura é lugar onde os bichos comiam. E aquilo ali os bichos comiam e vomitavam. Ele não tinha onde cair vivo, nem tinha onde cair morto. Mas o homem mais poderoso da Judeia é Herodes. Tremeu com medo dele. Ô rei frouxo, com medo do menino no meio das fezes. Ele não tinha onde cair vivo, nem onde cair morto. Descendente de Abraão. Mas quando ele nasceu, os anjos desceram do céu para entrar naquele lugar e adorá-lo. Ele não tinha onde cair vivo, nem tinha onde cair morto. Mas quando ele nasceu, alguns reis lá do Oriente viajaram centenas de quilômetros no sol só para dobrar o joelho diante do menino. Ele não tinha onde cair vivo, nem onde cair morto. Mas ele mudou até o calendário do mundo. Antes dele nascer, o tempo era contado assim. Antes da fundação de Roma e depois da fundação de Roma. Depois que ele nasceu, o tempo é contado assim. Antes dele e depois dele. E se alguém aqui não acredita nele, na hora que você for assinar um cheque, você vai ter que honrar ele, porque você vai escrever assim, 3 de dezembro de 2022, depois dele. É por isso que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome, para a glória de Deus Pai.